Olá, Vaginers! Estamos com o segundo convidada, na verdade, do nosso quadro Essa Vaga Tem Vaginer. Para você que não conhece esse quadro e ainda não ouviu o primeiro papo, a gente explica. Aqui a gente traz pessoas da comunidade que conseguiram sua tão sonhada vaga em UX através da Vagas do X. A ideia aqui é compartilhar experiências, dicas de migração, coisas que deram errado e principalmente motivar você a não desistir, pois logo a sua vaga vai chegar. E quando você terminar de ouvir esse episódio, vai lá ouvir o papo que foi com o Lucas, um dos nossos voluntários aqui na Vagas UX. O tema do episódio de hoje vai ser sobre contratação e migração para o UX Design. E para falar mais sobre isso, temos hoje como convidada a Bruna Fernanda. A Bruna começou a trabalhar aos 16 anos de idade e depois disso nunca mais parou. Ela já foi secretária, caixa, vendedora, trabalhou em imobiliária, em padaria, escola de idiomas, comércio e por aí vai. Ela é formada em design gráfico e tem MBA em marketing. Hoje ela atua como UX designer na Dots e é voluntária aqui na comunidade desde novembro de 2020, a mesma época que ela migrou para a área de UX. Bem-vinda, Bruna! Que bom falar contigo, agora te entrevistando. Muito legal estar aqui, porque eu sou uma das pessoas que grava o Que podcast tá do aqui. outro lado, né? E Que agora? tá ali fazendo as perguntas e hoje eu tô na mesa de entrevistada. Então, assim, estou me sentindo a celebridade aqui. E tô muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu sei, porque a gente não sabe tudo. E espero que eu possa ajudar outras pessoas que querem migrar ou pessoas que já estão na área. Acho que vai ser um papo bem legal. Show de bola. Então, antes da gente começar, conta pra gente um pouquinho quem é a Bruna. Olha, a Bruna é uma pessoa confusa às vezes, né, mas que gosta muito de ler, de estudar. Desde pequena eu sempre me interessei muito sobre saber o porquê das coisas, como que as coisas funcionam. Então acho que é essa mistura disso tudo. A Bruna gosta muito de Queen, sou da turma do rock. Gosto também de fazer atividade física, sou apaixonada por cachorros. Ai, que massa. Eu adoro a parte do Queen. Inclusive, eu acho que eu não consigo mais ver qualquer coisa do Queen sem pensar em ti, assim. Então vamos falar um pouquinho agora como que é o teu dia a dia trabalhando com o UX design. Eu atuo como UX generalista, né, então, para quem não sabe, é aquele profissional que pega ali todo o processo de duplo diamante, né, que a gente acaba utilizando ele como modelo de trabalho. Então eu atuo em todas as pontas, desde a parte de discovery, pesquisa, entender o problema, fazer teste de usabilidade, ideação, prototipar, handoff, conversar com o desenvolvedor. Então, funciona dessa forma. A empresa que eu trabalho, atualmente, a gente trabalha ali por sprints, né, que são períodos de 15 dias, que a gente tem toda a parte ali de desenvolvimento, que entra em todas essas etapas. E acho que é isso, assim, acho que não tem muito o que eu aprofundar, porque acho que é basicamente coisas que outras pessoas já trouxeram, né, dentro de pessoas que atuam como generalistas. Eu acredito que talvez o pessoal ali que é mais especialista em alguma coisa, tipo design system, UI, UX writing, provavelmente tem alguma rotina um pouco diferente, mas como todo o meu time atua dessa forma generalista, a gente acaba tendo uma rotina de trabalho parecida, né? Então ali com rituais de daily, weekly, refinamento, review, todas essas rotinas de metodologia Scrum a gente utiliza ali na Dots. Massa. E entrando um pouquinho sobre na tua migração para a área de UX, como é que tu ficou sabendo sobre a área de UX? Assim, tu já passou por várias coisas, já fez vários tipos de trabalhos. Como que aconteceu o UX assim na tua vida? Nossa, essa é uma história, assim, que foi muito interessante, porque eu venho do design gráfico, eu nunca atuei full time como designer gráfico, mas eu sempre fiz, assim, coisas pontuais, trabalhos como freelancer. Tentei entrar em agência aqui na minha cidade, eu moro no interior de São Paulo, então, acabou que não deu certo por N fatores, enfim. E aí, em 2018, eu comecei a fazer o MBA de marketing, eu estava trabalhando numa concessionária, e aí eu resolvi voltar para a sala de aula, porque eu percebi que não fazia sentido mais continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia, né. Então, como vocês viram aí, eu sempre fiz muita coisa, trabalhei em muitos lugares, porque de fato eu precisava me encontrar no que eu queria fazer da minha vida. E isso levou muitos anos, e eu acho que cada pessoa tem o seu tempo e o seu processo.
Eu fui migrar para a área de experiência depois dos 30, exatamente com 30 anos. Então eu comecei a fazer esse MBA de marketing, aí entrei na área de marketing dentro dessa empresa ainda que eu estava. Eu queria muito trabalhar com parte de rede social, de social media. Cheguei a fazer isso, fui para uma outra empresa fazendo isso. E aí, no meio da minha pós, eu ouvia muitos professores falando assim: ah, estamos vivendo a era da experiência. E aí fui pesquisar sobre o tema, achei o X, vi que a base de design era a mesma que eu já tinha tido uns anos atrás na minha graduação. E aí eu me encantei pela área, comecei a estudar e mesmo fazendo a pós, eu decidi que eu não ia seguir mais a carreira com marketing. Mas eu decidi finalizar minha pós, então eu terminei para ter o diploma, porque não compensava eu trancar. Falei, tô aqui, vou terminar. E aí, depois que eu terminei a pós em 2019, e aí em 2020 que eu consegui migrar, foi bem no meio da pandemia. Só que eu já estava ali mais ou menos um ano e meio antes já estudando. E quais habilidades que tu acha que tu trouxe dos teus trabalhos anteriores para a área de UX? Olha, eu acho que o principal, isso pode parecer um pouco clichê, mas quando tem aquelas frases de internet que falam, ah, todo mundo tinha que trabalhar com comércio, trabalhar com atendimento. De fato, para você entender o quão é estressante, porque você atende pessoas ali que estão com um humor muito bom, vão te tratar muito bem, até pessoas que te humilham, que brigam com você. E a gente trabalha fazendo produtos para essas pessoas dentro da área de UX. Então, você entender essa parte do comportamento humano, entender que as pessoas não vão estar bem todos os dias, como a gente também não está bem todos os dias, e tudo bem, isso é normal, corriqueiro da vida. Eu acho que isso para mim foi o mais importante, porque em design a gente fala muito sobre empatia. É uma palavra que eu não gosto muito, e eu vou explicar o porquê. As pessoas falam, ah, empatia é você se colocar no lugar do outro, mas você consegue se colocar no lugar do outro com sentimentos simples. Por exemplo, se você tá sentindo raiva, eu também consigo sentir raiva. Você tá sentindo tristeza, eu também consigo ficar triste. Você tá feliz, eu também consigo ficar feliz. Só que você, de fato, se colocar no lugar daquela pessoa não é algo que de fato você consiga fazer, porque é a realidade dela. O que mais se aproxima dessa definição seria a alteridade, que é um trabalho ali que pessoas que trabalham com antropologia acabam fazendo bastante, que é, por exemplo, um homem nunca vai conseguir saber como é ser uma mulher grávida. O mais próximo que ele vai conseguir saber de entender como é ser uma mulher grávida é sentar com uma mulher grávida e falar: me explica como é ser uma mulher grávida. E ainda mesmo assim, ele vai ter visões diferentes, porque cada grávida vai ter uma experiência pessoal. Então, eu acabo tendo um pouco de receio quando eu ouço dentro da área de experiência falando-se sobre empatia por conta disso, né. Então eu acho que são coisas ali um pouco perigosas de se falar, sabe. Então quando você consegue ter esse olhar de pessoas, você consegue trazer isso dentro pra área, então eu acho que isso pra mim foi o importante. Não defenda a bandeira da empatia por conta disso, porque eu acho algo muito específico, mas ter tido esse contato muito com o público, porque muitas empresas que eu passei eu trabalhava com atendimento, acabou me ajudando bastante. Então isso me ajudou muito hoje quando eu consigo fazer entrevista em profundidade, quando eu vou fazer teste de usabilidade. Eu acabei assim, entre aspas, trazendo a manha de como ser simpática com a pessoa, como deixar o cliente ali, o usuário confortável na hora da entrevista, porque você trabalha com venda, você tem que saber conversar, você tem que ser simpático. Então eu acho que o principal pra mim foi isso, essa habilidade de atendimento ao público que eu desenvolvi. Tem bastante informação sobre a área. Como é que tu se organizou então para começar a estudar dentro da área de UX? Olha, eu nunca segui assim algum método, alguma metodologia de estudo. O que eu sempre fiz muito foi abrir mão de coisas para poder estudar. Por exemplo, abrir mão de finais de semana. Já fiz isso muito. Estudar depois do horário, aproveitar o horário de almoço para ler um livro. Não acho que isso seja a realidade de todo mundo. Tem pessoas que utilizam algum método, tipo aquele Pomodoro para estudar, né? Você estuda por um X período. Na época da pandemia, uma coisa que me ajudou bastante, que eu conheci, que eu não conhecia, era ficar ouvindo playlists de som binaural no Spotify, que é eu não vou saber explicar muito bem, mas ele só funciona com fone de ouvido.
E aí ele tem algumas frequências do lado esquerdo, do lado direito, ele mexe alguma coisa no cérebro que ajuda você a ter foco. É muito bom. Eu já usei muito para meditar, é bom para ajudar a dormir. Então, como na pandemia a gente estava muito naquele cenário de ansiedade, eu conseguia me acalmar e conseguia ter foco para trabalhar e estudar. Então, isso foi uma coisa que eu usei durante a pandemia. Mas anteriormente eu não tinha assim um método específico. Eu sabia que eu tinha que estudar tal tema, eu estudava tal tema. Eu acho que isso também acaba sendo muito confuso quando você tá ali entrante na área de UX, você tá começando a ter os primeiros contatos, você vê que é um mundo de coisas, tem muito conteúdo dentro da área. E a gente que já tá inserida dentro desse mercado, cada dia que passa você descobre coisas novas. Então, a gente acaba ficando ali muito confuso de: "Meu Deus, o que que eu estudo primeiro?". O que eu aconselho é: vai no básico, vai num compilado de tudo e entenda o duplo diamante de ponta a ponta. Depois daí você partir para coisas específicas. Ah, agora eu vou estudar sobre pesquisa qualitativa, por exemplo. Mas depois que você entendeu o contexto no geral. Na época eu não tinha esse conhecimento, tanto que eu comecei estudando por UI. Eu fui olhar para UX depois. Mas se alguém tivesse me dado essa dica, acho que talvez eu teria tido um pouco menos de confusão na hora de fazer essas organizações de estudo. Nossa, com certeza. É muita coisa e sempre parece que teria uma forma melhor de fazer isso, né? Eu acho que hoje, com certeza, tem um pouco mais de curadoria, talvez, mas é sempre muita informação, né? Entrando um pouquinho na tua primeira oportunidade de trabalho, qual foi o momento que tu realmente começou a procurar vagas na área de UX? Então, foi quando eu fiquei desempregada. Foi literalmente Boa isso, porque motivação, né? porque como que foi, né, eu saí da concessionária, fui para uma empresa que trabalhava com serviço financeiro, com empréstimo e tal, e lá eu era analista de marketing. Aí 2019 eu termino minha pós e continuei estudando, aí eu comecei a comprar alguns livros, comecei aos poucos, como eu falei, né, fui investindo aos poucos para ir entendendo um pouco mais o que que era a experiência do usuário. Em julho de 2020, por conta ali da pandemia, o cenário financeiro que a gente estava vivendo no país todo, né, muita gente foi, demitida, eu fui demitida, e aí a gente não estava podendo sair de casa, eu falei: "Vou estudar, tô em casa, não posso sair de casa, não posso ver meus amigos". Foquei em estudar, eu entrei num ritmo muito frenético de estudo, não aconselho. E aí, como eu já estava ali com alguns estudos, inclusive eu já estava com um case pronto. Porque o que que aconteceu? Nessa empresa, nessa financeira, eu entrei em fevereiro de 2019. E eu estava ali com uns 3 meses de empresa, eu falei assim: "Vamos fazer um site novo, porque esse site aqui não tá bom". E eu encontrei vários erros. E hoje olhando eu poderia, assim, com experiência eu poderia encontrado muito mais erros, né. E com o pouco que eu estudei, eu já consegui ver muitas coisas ali que estavam erradas. E aí eu decidi fazer um site novo com o mínimo de estudo que eu tinha da área de UX. Só que aí, né, hoje eu olho pra trás e penso: "Meu Deus, onde é que eu fui amarrar meu burro?". Porque, os donos ali da empresa compraram a ideia e eu não tinha outra opção a não ser entregar o projeto e eu nunca tinha colocado um site no ar. Então, foi, assim, muito desafiador. Eu chorei nesse projeto, porque foi bem difícil, assim. E eu fiquei 5 meses trabalhando nele sozinha. Eu tinha um rapaz ali do TI que entendia um pouco de código, que me ajudou em algumas coisas de configuração de WordPress e tal. Mas saiu, tá lá, tá no ar até hoje. Não é o mesmo layout que eu fiz, mas a estrutura que eu montei ali, o esqueleto é o mesmo, sabe, tá na mesma plataforma. Às vezes eu vou lá dar uma olhadinha e falar: "Ai, fui eu que fiz". E aí eu estava com esse projeto pronto, um pouco antes de eu ser desligada dessa empresa, eu falei: "Ok, eu vou fazer o redesign do design que eu fiz um ano atrás, justamente para estudo". Aí foi quando eu conheci o Figma. Antes, quando eu fiz o primeiro projeto, eu não conhecia o Figma, e eu comecei a fazer uma mentoria de UI na época. Aí eu já comecei a investir um pouco mais de dinheiro, mas, no meio do projeto foi quando eu saí da empresa, e aí eu falei: "Ok, eu vou terminar mesmo assim". Eu até cheguei a passar os arquivos lá para a empresa, eles não tocaram, mas eu quis terminar para ter esse segundo case de comparativo, né. E também para eu ver o quanto eu evoluí de um case para o outro, né, de um projeto para o outro. Aí foi quando eu saí da empresa, eu terminei esse case ali, nível de portfólio, e eu comecei: "Ah, tô dentro de casa, vou estudar", e comecei a aplicar para vagas. E aí, eu comecei a ver as vagas que tinham no LinkedIn, eu fui para o LinkedIn, comecei a olhar, ver o que que tinha, comecei a ser chamada para algumas entrevistas. Óbvio que eu não passei nas primeiras, porque
eu estava ali bem crua, né, já fazia muito tempo que eu não fazia processo seletivo e tal. E aí eu comecei a ver, ok, as empresas que me davam retorno do que eu tinha mandado bem, do que ficou faltando, eu aproveitava esses pontos de melhoria para melhorar nas próximas. Então, as entrevistas acabaram sendo ali um treino para mim, para de fato eu conseguir migrar. Então foi assim que eu fui me preparando, foi olhando o escopo, vendo conteúdo de internet, entendendo como que funcionava o LinkedIn, como que funciona as ferramentas que você aplica para vaga, tipo Gup, esse tipo de ferramenta, sabe? Entender como que funcionam os algoritmos, isso tem na internet. Então, eu fui entendendo, o meu currículo não está sendo selecionado porque eu estou fazendo tal coisa, eu preciso arrumar o meu currículo de outra forma. Aí eu fui entendendo que nas vagas, nas descrições dos escopos, tem palavras-chave. Então, se você coloca as palavras-chave no seu PDF, essas ferramentas é um robozinho que vai ler o seu currículo, não é o recrutador. Então, ele vai fazer esse match das palavras-chave do seu currículo com a vaga. Então, eu fui aprendendo isso assim, de fuçar mesmo. Então, se a vaga estava como Product Designer, eu colocava no meu currículo que eu queria ser Product Designer. Se tava UX UI, eu colocava UX UI. Então, assim, de verdade, eu personalizava o meu currículo de acordo com a vaga que eu queria aplicar. É algo assim que não é gostoso de fazer, é chato. Você tem que ficar gerando um monte de PDF diferente para ficar mandando, mas foi o que funcionou para mim. E como é que foram os primeiros meses trabalhando na área, depois que tu migrou e agora, né? Como é que foi? Nossa, foi aquele meme, desespero. Foi bem difícil, porque eu estava passando por um processo de burnout quando eu migrei, por conta do meu ritmo doido de estudo. Então eu estava com muita informação na cabeça, muito preocupada, muito ansiosa, e aí terapia me ajudou bastante nesse processo. Então, quando eu migrei, eu lembro que eu não consegui celebrar tanto essa vitória, né? Eu fiquei feliz, óbvio, mas eu não tinha ânimo para que, nossa, que da hora, meu Deus, entrei, sabe? Tô na área. Então, isso para mim não foi legal, porque eu estava com toda essa carga mental para resolver. Isso passou, graças a Deus, mas eu tive assim muita sorte. De fato, eu tive sorte, assim, sabe? Porque quando eu migrei, eu tive o Henrique, ele que me ajudou, que ele já teve aqui em alguns conteúdos, né? Teve na nossa segunda live da Vagas, que lá também eu conto um pouquinho dessa minha história de transição. E ele foi, assim, maravilhoso. Ele abriu uma vaga focada em diversidade, entrou eu e mais duas meninas. Foi, assim, muito, muito, muito bom. E eu lembro que quando a gente começou, logo ali nas primeiras semanas, ele foi dar uma aula de auto layout pra gente. E aí, depois de um tempo, ele veio conversar que ele se sentiu mal, que ele achou que era um conteúdo avançado para 3 pessoas júniors, né? Eu falei para ele, Henrique, você não sabe o quanto eu agradeço por você ter dado essa aula de auto layout, porque eu sei auto layout hoje porque você me ensinou. Óbvio que eu aprenderia por outros meios, porque conteúdo aí tem a rodo falando sobre auto layout. Inclusive, temos uma live lá no canal do YouTube do Vagas, que foi a última que a gente fez com o Léo Garcia, falando sobre auto layout, que é muito boa. Quem não viu ainda, vai lá assistir. Mas, assim, foi muito bom, sabe? Então, assim, ele ensinou muita coisa. Ele ensina até hoje, porque a gente tem uma amizade. Então, sempre que eu preciso de mentoria, quando eu vou participar de algum processo seletivo, eu falo: ó, apliquei para essa empresa aqui, me dá um help. Eles me pediram isso e isso e tal, para apresentar no case. Então, ele me ajudou muito, muito, muito. Me ajuda até hoje. Então, nesse ponto, eu acabei tendo sorte de encontrar uma pessoa bacana e que estendeu a mão para nós ali, sabe? Então, assim, foi ali uma balança. Eu estava mal por um lado por conta do meu psicológico, mas eu tive um chefe ali que foi muito importante nessa fase. Nossa, isso faz toda a diferença, né? Você ter mentoria nessa. Eu acho que é por isso também que é tão difícil para os júniores, né? Porque eles precisam ter essa pessoa, né? Quando você está começando. E quais dicas tu gostaria de dar para quem conseguiu uma vaga agora e tá começando assim nos próximos dias? Olha, a primeira coisa, segura na mão de Deus e vai. Mantenha calma, vai dar tudo certo e foca em conversar com as pessoas que já estão na empresa. Converse com o desenvolvedor. É uma dica que eu já dei em algum papo aqui que eu participei. Fique amigo do seu desenvolvedor, que isso vai te ajudar muito, muito.
Descobre alguma coisa que vocês gostam em comum pra você de fato criar uma amizade com ele, porque, cara, isso vai te ajudar tanto, porque desenvolvedor, ele sabe de código, designer normalmente não sabe de código, não entende. Então, se um desenvolvedor vier com termos técnicos e falar pra você que isso aqui não dá pra fazer, pra você ele vai estar te provando por A mais B que não dá pra fazer. E às vezes dá. Mas às vezes ele tá te falando que não dá, porque ele não tem essa proximidade, e ele não quer fazer, então você tem que fazer ele comprar a sua ideia, então você tem que ter ali o jogo de cintura pra convencer ele. Então, essa parte de amizade é importante, se aproxime bastante do pessoal de produto, que são eles que vão te ajudar com essa parte que a gente falou de dados, é a galera que cuida ali dessa parte de métricas, de olhar analytics, então, particularmente eu tenho dificuldade com essa parte de interpretação de dados, vejo que não é um assunto, assim, simples, né, quando você se aprofunda. Então, tem a galera de produto do seu lado, desenvolvedores do seu lado. Isso vai te ajudar muito para você ganhar forças ali dentro. Começa a conversar com as pessoas, fazer amizade com todo mundo. Normalmente, designer, a gente acaba sendo assim mais comunicativa, a gente faz amizade. Eu conheci assim, eu tenho poucos designers que eu conheço que são mais introspectivos. Mas normalmente a galera consegue conversar mais. Mas se você é mais tímido, aí já fica um treino para você começar a se soltar, porque isso vai te ajudar. É muito sobre fazer conexões, né? Fazer o discovery da equipe, digamos assim, né? Sim, exatamente. Fazer mapa de stakeholder, né? Exato. Muito bom. Olha, entrando um pouquinho agora, num tema super importante. Quais desafios tu enfrentou por ser mulher e por ser negra? Qual o conselho você dá aqui para as minorias que se encaixam nesse perfil? Olha, esse tema é um tema que daria outro episódio. Mas Imagino. mas eu acho que o principal, assim, é você, de fato, como você se posiciona. Eu tenho um problema, entre aspas, porque hoje eu estou com 34 anos, mas eu falo para as pessoas que eu tenho 34 anos, ninguém acredita, porque eu tenho uma aparência de uma pessoa dali de uns 20 e poucos. Isso é verdade. É, tipo assim, quando eu falo: "Nossa, mas você tem 34?" Eu tenho. Você quer ver minha identidade? As pessoas não acreditam. Isso é bom, né, por um lado, porque a pele tá boa, não tem um pé de galinha nessa cara. Mas o que acaba sendo ruim? As pessoas não te levam com seriedade da forma que elas deveriam levar. Porque pensa assim: "Ah, essa menina nova, ela não sabe o que ela tá falando". Hoje, como eu falei sobre essas reuniões com stakeholder, com diretoria, eu tenho que me posicionar diferente. Eu não converso como eu tô conversando aqui no podcast. Eu, assim, entre aspas, engrosso a voz, Sim. Você sabe? cria uma outra personalidade, né? Digamos assim. Você tem que fazer assim, você tem que estar com a cara mais fechada, você tem que impor esse respeito. Então, assim, como disse ela chama Bruna também, mas eu não lembro o sobrenome, ela já participou de algumas lives com a gente. E ela fala sobre isso, de você incorporar o Enzo, né? Então, assim, você tem que meio que incorporar o homem hétero ali, né? E de fato ter esse posicionamento, porque senão as pessoas não te levam a sério. Inclusive, já teve reuniões assim, até apesar do trabalho home office, de eu colocar, que nem agora eu tô com uma camiseta de banda, mas de eu colocar uma outra roupa, uma outra blusa, passar um mínimo de maquiagem pra eu conseguir passar essa imagem de profissionalismo, entre aspas, que as pessoas esperam que tenham, porque a roupa também comunica, né? Então tudo isso aqui, o nosso rosto, os nossos trejeitos, a forma como você fala comunica. Então, de fato, eu tive que encarar outro personagem. Por conta da aparência, por conta da cor da minha pele e por conta de ser mulher. E se você não faz isso, você não é respeitada, sabe? Então, você tem que, de fato, ter esse posicionamento de pessoa séria, de ali, de businesswoman. Senão. É muito doido ter que fazer tudo isso, né, pra poder se desvencilhar aí desses padrões, assim, dessas expectativas, desses preconceitos, enfim. E como tu e a Vaga se encontraram? Olha, eu não lembro como, eu não lembro, assim, como que foi, mas eu acho que foi fuçando no LinkedIn. E aí eu lembro que quando eu comecei a participar, foi lá em 2020, eu entrei no grupo do Telegram, que era basicamente ali o Telegram que a gente tinha, o LinkedIn. A gente não tinha nem Instagram. Era um grupo muito pequeno ali no Telegram. E aí eu ficava vendo vaga, e aí, mesmo que eu aplicasse para vaga, eu ficava compartilhando com as pessoas no grupo do Telegram. E aí, como eu era muito engajada dentro da comunidade, o Lucas, que é o episódio anterior aqui do podcast, ele me mandou mensagem e falou: "Ah, você não quer participar, ajudar a gente e tal?". E foi por conta da comunidade que eu consegui a vaga na Arrasou.
né, porque foi divulgada lá e eu lembro que teve uma repercussão muito positiva por conta de diversidade, por conta do Henrique ter respondido todo mundo, ter dado um feedback, tipo: "Ó, você não encaixa no perfil, mas eu vi seu portfólio, melhora isso, isso, isso". Ele fez, assim, esse puta trabalho, mesmo assim de responder, que eu achei incrível o que ele fez, deve ter tomado muito tempo dele, mas ver o pessoal comentando ali depois, agradecendo: "Nossa, eu não passei no processo seletivo, mas o cara lá me respondeu e tal". Achei que foi muito legal. E foi assim, aí que foi que eu entrei e tô até hoje. E qual que é o teu papel hoje dentro da comunidade? Bom, hoje eu toco ali a parte das lives, é o meu projeto principal aqui dentro, e eu amo tocar as lives, eu gosto muito, assim. Às vezes acaba sendo cansativo, confesso, né, nada na vida são flores, mas é muito, muito, muito gostoso. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma moça no LinkedIn me agradecendo por uma das lives que foi uma talk, na verdade, do Discord que a gente levou pro YouTube. Então, acho que apesar, assim, ser cansativo, porque produzir conteúdo, né, Ju, você que produz também, você sabe que não é fácil, a gente já trabalha o dia inteiro na frente do computador, aí você gasta ali mais um tempo para produzir conteúdo pra internet, tem dia que você não tá com cabeça, mas é muito gratificante quando você vê pessoas ali conquistando. Então, hoje eu vejo que o nosso papel aqui dentro da comunidade é devolver para a comunidade o que a comunidade me deu um dia. E a gente ajudar as pessoas, porque a gente tem vivido um cenário muito caótico, teve pandemia, agora tem esse monte de empresa demitindo, então, a gente unindo essas forças, eu acho que a gente consegue ir cada vez mais longe, assim, sabe. E tem alguém que te inspira hoje na área de UX? Quem que te inspira? Olha, vocês aqui, né, dos voluntários, né, a gente sempre troca muito figurinha ali no nosso grupo de voluntários, é muito legal. A gente fala coisas sobre a comunidade, tem hora que a gente fala assuntos aleatórios, então acaba sendo muito gostoso. A gente tem curiosidade aqui, a gente tem um alinhamento quinzenal, né, e ali a gente sempre tem uma ata dos nossos alinhamentos, e aí sempre tem um off topic que a gente troca figurinha de série, de filme, de jogo, de um monte de coisa. É bem legal. Então acho que o pessoal daqui, assim, porque a gente troca muito essas ideias, troca conteúdo, conversa sobre coisas, desabafa sobre coisas do trabalho. E acho que se eu for falar nome de pessoas, eu vou falar de novo do Henrique, porque, de fato, gente, o Henrique é muito importante na minha vida como UX hoje, assim, sabe? Ele sabe o carinho que eu tenho por ele, o quanto que ele me ajudou, assim, o quanto que ele me ajuda até hoje. Ele já tá aí há anos-luz na minha frente, obviamente, porque ele já tá há muitos anos na área, mas eu acho que se eu tivesse pegado uma pessoa nesse começo que não tivesse me dado esse suporte, principalmente por conta do burnout que eu estava na época que eu entrei na Arrasou, eu acho que eu não talvez eu até não estaria na área hoje, assim, sabe, porque ele foi fundamental, assim. Então, ele é uma pessoa que eu admiro muito e ele sabe o carinho que eu tenho por ele. E quais são teus planos pessoais e expectativas para o futuro? Olha, ultimamente eu não tenho feito muito, assim, expectativas dentro de carreira, por conta, assim, de já estar um pouco mais estabilizada. Estabilizada que eu falo no sentido de já ter um conhecimento um pouco mais sólido e tal. É claro que eu tô sempre estudando, tô sempre indo atrás, mas a expectativa muda de quando você é júnior, porque quando você é júnior você tá ali: "Meu Deus, nossa, eu quero isso, eu quero tal coisa, eu quero aprender. Olha que legal essa coisa nova que eu descobri. Nossa, eu vou fazer meu primeiro teste de habilidade, tô nervoso, vai dar tudo errado, mas no fim dá tudo certo". Então eu acho que a expectativa, ela acaba se acalmando um pouco, assim, sabe. Hoje eu tô como pleno, no momento eu não tenho expectativas pra sênior, porque eu sei que eu não estou preparada pra subir de nível agora. Eu preciso ter mais base. Então acho que por isso que eu tô, assim, num lugar de conforto nesse sentido de preciso estudar mais, preciso me preparar mais pra hora que ok, acho que agora dá pra ir para um próximo passo. E tudo bem estar num lugar de conforto. Às vezes a gente precisa parar um pouco, assim, sabe? Você tá sempre. Ai, cheguei nesse passo aqui, nesse degrau. O que eu tenho que fazer pra ir pro próximo? Não, curte o degrau que você tá um pouco, assim, sabe? Então, eu acho que eu tô nesse momento de curtir o degrau que eu tô, né? E também tem, como a gente tem falando aqui, essa questão do cenário econômico, que também não permite que a gente sonhe muito alto agora. Então, como a gente tá dentro desse cenário,
é o momento de, ok, vamos estudar, vamos aprender, vamos se desenvolver mais no trabalho, para que a hora que chegar o momento de agora faz sentido eu subir pro próximo degrau, beleza. Então, acho que eu tô curtindo minha zona de conforto. Então, galera, ficamos por aqui. Eu queria agradecer a Bru por esse papo maravilhoso, foi muito legal. Ai, foi ótimo. Espero que tenha gostado do nosso papo, contando toda a história da Bru, sobre a migração dela. Muito obrigada por nos ouvir e dar força para mais um canal de conteúdo aqui da Vagas de UX. Aproveita e confere o episódio anterior com o voluntário Lucas Lopes. E no próximo episódio a gente vai ter vaguinhas como convidados, então fica de olho. Um obrigado especial para toda a equipe que está fazendo isso acontecer, a Bruna, o André, a Natália, o Bruno e o Vitor. Valeu, pessoal! Valeu, gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.